Oi pessoal, hoje vamos falar sobre os princípios do regime jurídico administrativo, que dizem respeito às sujeições administrativas. O primeiro princípio que veremos é o princípio da legalidade. Marco crucial do Estado de Direito e, por conseguinte, de nosso regime jurídico administrativo, o princípio da legalidade garante que a ninguém será imposta uma obrigação de fazer ou de não fazer sem prévia cominação legal, ou seja, a atuação estatal ficará circunscrita às possibilidades legalmente constituídas. Deste modo, o administrador público jamais poderá agir contra legem ou praeter legem, mas apenas secundum legem, de modo que a amplitude e o alcance desse princípio fazem da atividade do agente público uma estrita submissão à manifestação volitiva do legislador. Como vocês podem observar, o princípio da legalidade, ele é marco do Estado de Direito, do Estado democrático de direito. A proposta desse princípio é estabelecer limitações ao administrador. O fundamento para a legalidade em relação ao administrador é diferente do fundamento para a legalidade em relação ao cidadão. Para o cidadão, o princípio da legalidade encerra um grau de liberdade, onde tudo que não for proibido pela norma é permitido, segundo o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que menciona que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Para o administrador, a proposta é extremamente diferente. O administrador só pode agir segundo a lei, ele tem um atuar completamente regrado. Cirne Lima já mencionava que administrar é a atividade daquele que não é senhor, daquele que, portanto, não pode ou não possui nenhuma autonomia da vontade. Ele não faz o que quer, ele faz aquilo que está definido no ordenamento jurídico. O princípio da legalidade tem que ser muito bem compreendido, porque não pode encerrar apenas uma estrita obediência à lei. A legalidade, hoje entendida também como juridicidade, pressupõe um aspecto muito mais amplo de respeito ao ordenamento jurídico como um todo, ao sistema jurídico, o que significa dizer que, se estivermos a verificar uma violação de qualquer dos demais princípios do regime jurídico administrativo, também vamos verificar a violação ao princípio da legalidade. A proposta, portanto, é que, através da legalidade, se possa alcançar todos os demais princípios que informam o regime jurídico administrativo. O administrador não tem liberdade. O administrador tem um espaço de atuação vinculado ao ordenamento jurídico. Esse é o grande fundamento do direito administrativo moderno, proposto por um modelo democrático estabelecido na nossa Constituição de 88. Na sequência, vamos trabalhar o próximo princípio da finalidade. Embora muitos o concebam como consequência do princípio da legalidade, o da finalidade, na verdade, aquele está irremediavelmente e implicitamente arraigado, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é, ou seja, na conformidade de sua razão de ser, consoante Celso Antônio Bandeira de Melo. Como vocês puderam observar, o princípio da finalidade, ele é intrinsecamente imbricado no princípio da legalidade. A proposta é de que somente se possa atender à lei se o administrador buscar a finalidade normativa. Finalidade essa que necessariamente está ligada ao interesse público, ao interesse do bem-estar da coletividade. Esse princípio da finalidade, ele vai determinar, por exemplo, as escolhas que o administrador vai fazer. Se o administrador tem um determinado recurso disponível e resolve construir uma determinada obra pública, pode ser um cemitério, pode ser um hospital, pode ser uma escola. Vamos imaginar numa cidade onde não haja
muitos habitantes, algo em torno de 2.000 habitantes, e o administrador resolve construir um estádio de futebol com capacidade para 5.000 pessoas. Estamos aí diante de uma proposta de violação ao princípio da finalidade, porque não atendeu aquele objetivo maior de bem-estar da coletividade, de bem comum, do interesse público primário. Nessa perspectiva, ainda que o administrador tenha cumprido com suas funções no estreito limite que a lei o estabelece, realizado licitação, realizado todas as formalidades estabelecidas pela lei, o atuar não será válido, porque não atenderá ao princípio da finalidade. Princípio da legalidade, princípio da finalidade em exames de ordem ou em qualquer outro concurso público são dois valores que precisam estar muito bem fixados na cabeça dos alunos. Exatamente pelo fato de que são os dois valores primordiais, né? Tudo começa a partir desses dois princípios. Vamos para o próximo princípio da aula de hoje. O nosso próximo princípio é o da moralidade administrativa. Princípio constitucional expresso e constante do artigo 5º, inciso 73, artigo 37, caput e artigo 85, inciso 5º, tem a propriedade de tornar inválidos os atos administrativos se não pautados nos princípios da boa-fé e da lealdade, conforme lição de Jesus Gonzalez Pérez. É muito importante também como referência nos princípios do regime jurídico administrativo, porque integra um dos 5 princípios expressos da administração pública estabelecidos no artigo 37 caput da Constituição. Esse princípio tem 3 valores de referência, 3 elementos conceituais que o caracterizam. A proposta desse princípio é determinar ao administrador probidade administrativa, lealdade às instituições e boa-fé no exercício da função pública. É importante salientar que o princípio da moralidade não se traduz na mesma lógica de moralidade social que encontramos reproduzida na sociedade, nas comunidades. O princípio da moralidade administrativa, ele tem um núcleo duro, pautado na proposta de probidade administrativa, hoje estabelecida pela Lei de Improbidade Administrativa, a Lei número 8429 de 92. Exige-se que o administrador haja com honestidade no exercício da função, que ele haja de maneira proba, sem buscar favorecimentos, sempre buscando atender o interesse público e apenas e tão somente o interesse público. Para isso utilizará de poder e é exatamente por isso que sua atuação tem que ser moral. Por isso moralidade está intrinsecamente ligada com legalidade. O princípio da moralidade, portanto, é também um marco crucial do nosso Estado democrático de direito e fundamento para a anulação de atos administrativos de qualquer espécie que venham a ofender o seu conteúdo.